Amém. Beleza? Acabou aqui o anúncio aqui, não tem mais nada? Show? Então, beleza. Amados, abram as suas Bíblias no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo de número 1. Hebreus 12, 1. Amém. Diz o seguinte: assim nós temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado e o que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que nossa fé começa, e é ele que é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou a cruz, fazendo com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação da morte na cruz, e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Apenas até aí. Pai, nós te louvamos por tudo aquilo que tu tens feito, tudo aquilo que tu tens providenciado, Paizinho. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estar mais uma vez, Senhor, exaltando e glorificando o seu santo nome. Muito obrigado, Pai, porque tu nos concede o privilégio, Senhor, de estar aqui mais uma vez à frente da tua igreja. Pai, como eu orei na vinda para cá, sem ti eu não sou nada, sem a tua boa mão eu não sou nada, sem o seu Santo Espírito para me guiar, eu não sei nem o que eu vou fazer. E então por isso, Pai, me guia, me orienta, que todo nervosismo, que toda situação que possa atrapalhar, possa ser, nessa hora, Pai, acabar e o teu nome ser glorificado. Muito obrigado, Pai, por este momento, assim que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Mas esse texto de Hebreus é um texto muito inspirador, né? E diversas coisas a gente pode falar através dele. Nós podemos abordar a respeito da fé, a respeito da perseverança, foco em Jesus, superação de obstáculos, mas eu queria focar em algumas coisas. Esse texto ele começa falando a respeito de uma grande nuvem de testemunhas. E no grego, a palavra que é usada ali é neplos. Se tiver que deixar desligado, deixa, tá, gente? Aqui o telão aqui, se tiver com problema aí. É neplos, que significa uma grande e densa nuvem, ou então uma grande multidão, né, que está ali naquele lugar, uma grande aglomeração de pessoas. E no português, testemunha significa pessoa que relata um fato que viu, tá, ou algo que confirma a verdade. Então, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essas testemunhas, elas estão fazendo coisas variadas, tá? Que elas podem tanto confirmar aquilo que você está fazendo, tá? Ou afirmar a tua fé. Se você ler o texto atrás, se você ler o texto do capítulo 11, ele vai falar de uma série de pessoas, né, que foram testemunhas de Jesus, que falaram a respeito de Jesus, que foram homens, onde está a galeria da fé, os homens que viveram por fé, tá? No entanto, existem outras testemunhas também que nós temos que se atentar, tá? Eu gosto mais de falar, tá? Alguns escritores, eles focam mais no capítulo 11, tá? Mas eu gosto mais de focar mais no presente, no futuro. Por quê? Porque quem são as minhas testemunhas? As minhas testemunhas são vocês, né? Quais são as testemunhas de vocês? São as pessoas que estão, apesar de mim, também são outras pessoas que os cercam. Então, as nossas testemunhas, elas vão falar aquilo que ela ouve e que ela vem através de nós. Então, são pessoas que vão estar falando aquilo que você está fazendo, como é que você está procedendo, como é que você está andando, tá? Como é que eu, ontem foi um dia muito tremendo, porque nós estivemos lá em Irajá, e eu encontrei diversas pessoas,
né? E muitas pessoas falando, poxa, legal, eu vi a tua postagem no Facebook, como ficou bem, depois da cirurgia e tal, pereré e tal, e eu fiquei muito feliz, porque a gente no dia a dia, a gente acaba não percebendo tanto, tá? E as pessoas que nos veem antes, elas passam a perceber, tá? Aí as pessoas, pô, mas por que tu fez isso? Para que tu fez isso, tá? Eu vou falar daqui a pouco por quê e para quê, tá? Mas vamos continuar, mas foram testemunhas, essas pessoas foram testemunhas daquilo que eu fiz, tá? Então, continuando aqui, outra coisa que ele começa, depois, para que ele vai falar sobre corrida, competição. O que é uma corrida? O que é uma competição? Se não é um trajeto, né, uma trajetória que você depende de velocidade e resistência. Isso é uma corrida, tá? No entanto, para que você possa entender e correr a corrida da fé, que é o texto Correndo a Corrida da Fé, que é o título dessa mensagem, você precisa de algumas coisas, tanto como o corredor. O corredor de maratona, ele precisa de abrir mão de determinadas coisas. Quando uma pessoa começa a se preocupar, vem cá para o teclado comigo, me ajudar aqui. Quando uma pessoa começa a se preparar para uma corrida ou para qualquer tipo de atividade física, ele tem que abrir mão de algumas coisas, ele tem que abrir mão de algumas situações, para que ele possa conseguir ter um corpo, para que ele possa conseguir ter condições físicas para isso, tá? Você não consegue fazer uma maratona se você for uma pessoa de baixa estatura e de um corpo muito cheio. Você vai ter que emagrecer, né? A altura nem tanto, mas você vai ter que emagrecer um pouco para que você possa ter velocidade. Quando eu tinha uns 14, 15 anos aproximadamente, não, eu tinha uns 13, 14 anos, eu estudava num colégio ali na entrada da Ilha do Governador, que é chamada Tenente General Napion, se não me falha a memória. É logo na Ilha do Governador mesmo, na entrada, entre a Avenida Brasil e Ilha do Governador. E ali eu comecei a fazer atletismo, a gente fazia atletismo no 24 BIP, que é um quartel que tem atrás. E eu me amarrava em corrida de velocidade. Eu queria ser, tinha as Olimpíadas Infantis, e eu queria correr ali nos 100 metros rasos. No entanto, eu não tinha capacidade de fazer aquilo, por quê? Porque eu sempre fui gordinho, eu sempre fui uma pessoa que sempre fui redondinho, né? Então eu não tinha condição, por quê? Porque eu não tinha explosão. Eu não conseguia correr com velocidade para alcançar a meta daquilo. Então o que eu fiz? Eu me adaptei. Eu não podia correr, mas eu queria participar. Então eu passei a ser arremessador de peso. Por quê? Porque eu sempre tive braço forte e sempre conseguia arremessar. Não ganhei medalha, mas competi, né? Então é importante que a gente saiba disso. Então, quando você vai fazer uma corrida ou fazer qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de atividade, você tem que se preparar. Nesse texto ele fala, deixando tudo aquilo que te atrapalha. É muito importante que na corrida da fé, você saiba o que está te atrapalhando. E muitas vezes, amados, coisas que estão atrapalhando a gente, são coisas que a gente não pensa que é pecado. E ele depois fala, e o pecado? Mas muitas vezes, a gente peca por coisas tão simples que a gente não sabe, não para pensar que é pecado. Quer ver uma coisa? Agora eu vou falar. Por que eu fiz essa cirurgia e hoje eu não posso mais? Ontem um montão de coisa gostosa e eu não podia comer, né? O diácono aqui até brinca comigo. Eu como alguma coisa, ele falou, já comeu por hoje, né? Já acabou, né? Como pouco, ele falou, já encheu a barriga, né? Mas por que eu fiz isso? Hoje eu estou com 62 anos e eu falo para todo mundo que eu quero chegar a 120. Mas como eu vou chegar a 120 com uma glicemia de 500 e uma pressão de 18 por 12? Nunca. E infartar a qualquer hora. Tá? E quando você sabe o que tem que fazer e não faz, você está pecando contra Deus. O teu corpo é corpo do Espírito Santo, e se você não cuidar dele, e Deus tem um projeto para você de longevidade, de longo, e você permitir que a tua saúde te mate, e você sabe como é que você tem que fazer, você está pecando contra Deus. Porque muitas vezes a gente acha que pecar contra Deus é só quando a gente prostitui, é só quando a gente faz algum crime, alguma coisa desse gênero. Mas não. Quando eu tenho uma oferta para dar, mas eu não dou porque eu penso que Deus não vai prover, tu está pecando contra Deus. Quando eu sei que eu tenho condição de fazer determinadas coisas e não faço, eu estou pecando contra Deus. Amados, eu vou falar uma coisa para vocês. Agora eu já peguei velocidade, agora eu vou embora, tá? Que eu vou falar uma coisa para vocês.
eu tenho pavor de ficar aqui em cima. Eu olho para vocês e eu fico tremendo, porque eu sou uma pessoa tímida. Eu falo isso lá no CR, eu sou tímido. Mas quando depois que eu subo aqui com as pernas tremendo, que nem aquela música que fala, né? Estou tremendo, com as pernas até batendo, não tem uma música que fala isso? Eu subo dessa forma, tá? E eu falo, Deus, só tu para me sustentar. Por quê? Porque Deus me chamou para fazer isso. E se eu não fizer, eu estou pecando contra Ele. Então, muitas vezes, amados, nós temos uma corrida determinada por Deus, mas você permite que as coisas que atrapalharem e você não corre. Tá? Quantas e quantas coisas Deus já falou para você e você não fez? Muitas vezes, amados, teve uma vez que eu chorei porque eu não consegui fazer. Eu lembro que eu estava no meio eu trabalhava no centro da cidade, ali na Rua dos Inválidos, e eu estava com uma blusa. Eu ganhei uma blusa de um fornecedor, uma blusa de malha, vagabunda, uma blusa qualquer. E eu passei por um rapaz, adolescentezinho, que morava na rua, e ele perguntou: tio, me dá essa blusa? Eu falei: não vou dar não. Ele falou: então me dá no corpo. Eu falei: não, e fui embora. Aquela noite fez um frio tremendo. Eu falei: meu Deus, por que eu não dei a blusa para o garoto? Eu cheguei em casa, eu tinha 3 pullover que eu tinha comprado em Poços de Caldas. Olha só, eu tinha 3 pullover no Rio de Janeiro com 40 graus. Para que eu quero 3 pullover no Rio de Janeiro com 40 graus? Eu tinha comprado lá, eu peguei um pullover daquele, botei na minha bolsa e voltei. E fui para o centro da cidade trabalhar. Eu procurei o garoto que nem se procura dinheiro, e não achei, para poder dar aquele pullover. E vocês não sabem como é que eu me arrependi de não ter feito aquilo naquele momento. Porque eu falei: caramba, eu com tanta roupa em casa, eu neguei de dar uma pessoa uma blusa que eu não precisava. E muitas vezes, amados, nós fazemos isso porque nós temos o hábito de olhar para a gente. O Senhor chamou para que nós possamos ser que nem Cristo. Tá? Não olhar apenas para a gente. O Senhor, Ele não negou morrer na cruz para que você e eu pudéssemos encontrar de novo com o Pai. Então, nós precisamos entender que a nossa vida não está aqui simplesmente para nós sentarmos numa cadeira confortável, com ar-condicionado, beleza, e ficar só aqui nos exaltando com aquilo que Deus tem para a gente. Aquilo que Deus tem para cada um de nós é para que nós falemos para outras pessoas, para que Ele possa ser conhecido e o nome dEle possa ser exaltado. Glória a Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 30, diz o seguinte: e se a sua mão direita faz que você peque, corte e jogue fora, pois é melhor perder a parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Amados, a Bíblia chega a ser até um pouco radical, né, dizendo: amputa, corta, tira fora, porque nós muitas vezes nós não entendemos isso, tá? A gente acha que tá bom dessa forma, isso não vai me atrapalhar. Deus te chamou para ser santo, e para correr essa corrida não é de qualquer maneira. Para correr essa corrida, a gente tem que fazer com que as coisas que nos atrapalhem sejam eliminadas da nossa vida. Muitas vezes, o que te atrapalha? Ontem eu estava indo para Irajá, e eu ri muito, a Marli também riu muito comigo, porque estava um cara no estacionamento de um supermercado, numa vaga de idoso, o cara com telefone. E o outro, veio um cara na Lobo Júnior, né, e tentou entrar e ficou ali parado, com o carro meio para dentro, e o cara está lá, atrapalhando o cara a entrar com o carro. Até a hora que ele buzinou, ele falou assim: ó, calma. Até parecia que o cara do carro estava errado. Calma. Não, o cara estava ali, na dele. Amados, como eu vejo pelo meio da rua pessoas distraídas com WhatsApp ou com qualquer outro tipo de informação no seu telefone, tá? E a vida passando. O WhatsApp, outro dia, foi o ministro, agora é ministro Supremo, né? Falou: o WhatsApp é a coisa do inferno. Eu acredito nisso, porque como as pessoas, elas perdem tempo, né, conversando no WhatsApp. As pessoas ficam toda a vida ali, parece que ficam embriagadas. E também em redes sociais. Eu não sei se eu consegui, né? Mas eu tentei acabar com o meu Instagram. Por quê? Porque às vezes eu ficava 1 hora, 2 horas ali naquele troço. E aqui, eu falei: vou cancelar isso. Eu cancelei, não estou mais entrando no Instagram. Por quê? Porque perde tempo de valor, tempo que você pode estar orando, tempo que você pode estar conversando com uma pessoa, tempo que você pode fazer tanta coisa. Então muitas vezes a gente diz assim: o que me atrapalha? Amados, não é apenas só pecado, mas são coisas que muitas vezes parecem ser boas,
mas te atrapalham. Coisas que roubam o teu tempo de qualidade. Aí no final do dia tu fala assim: caramba, eu não consegui ler a Bíblia. Também é tanta correria, é tanta coisa que eu faço. Mas você às vezes passou 1 hora no Instagram. Às vezes você passou 1 hora ali no Zap com alguém, né? E às vezes conversando. Eu já vi pessoa que faz a seguinte: oi, aí manda. Tudo bem? Aí manda. Como é que você está? Aí manda. E não sei o que. Tá. Em vez de escrever uma mensagem inteira e mandar, não, fica mandando sílaba por sílaba. Aí você fica ali, aí você recebe, meu telefone dá uma risada quando chega alguma coisa, mas aí eu pego e vou lá para o que é. Eu tenho que me divertir com isso, porque eu odeio telefone, tenho uma raiva de telefone do caramba, mas até há pouco tempo eu não tinha WhatsApp. Por consequência do ministério eu tive que entrar para o WhatsApp, porque se depender de mim eu não atendo isso. Mas voltando para aqui, então as pessoas ficam presas a determinadas coisas. Então o texto está falando, o que te prende? O que te atrapalha? Para você poder correr, para você poder caminhar. É importante que você possa ter perseverança. É importante que você não se desanime, mesmo com as dificuldades, tá? Olha só, a gente estava falando de correr. Uma corrida, ela tem uma distância e um tempo que você precisa. Numa maratona, tem aproximadamente 42 quilômetros, né? E é muito complicado você fazer isso. Eu acho que eles não vão dar para botar a imagem aqui. Eu tinha uma imagem que eu queria botar aqui, mas eu queria lembrar a vocês um exemplo de uma pessoa que me impactou e me impacta até hoje. Quando eu falo de maratona, eu lembro muito de uma mulher chamada Gabriela Andres Stiers, se não me engano. Na primeira Olimpíada, onde teve feminina, em 1984, essa mulher, ela chega dentro do estádio olímpico, ela chega cambaleando, ela chega quase desmaiando, tá? Mas ela consegue chegar, ela persevera até o final, ela não permite que o cansaço, que todas as coisas que aconteciam com ela, freasse ela daquilo que ela tinha como intenção. Eu lembro que alguns médicos, eles vão para perto dela, enquanto ela não cruzou a linha de chegada, porque se colocasse a mão nela antes da linha de chegada, ela era desclassificada, mas ela vai até o final, cambaleando, puxando, e chega na reta final. Ela ganhou alguma coisa? Não, só o privilégio de cruzar a linha final, porque ela já era a última colocada, tá? Então, muitas vezes, amados, tantas coisas nos atrapalham, e eu fico olhando, como é que a gente às vezes não persevera, muitas vezes a gente, por qualquer coisa a gente se freia. Eu estou com dor de cabeça. Eu peguei um resfriado. Eu não fiz isso. Eu não fiz aquilo. Amados, eu já vim para a igreja com diarreia. Tá? Já vim. E muitas vezes eu estou aqui sentado. Né? E tem que ser assim mesmo, né? Hoje está bom que não tem transmissão. Então, por quê? Porque a gente tem que descer correndo, vai para o banheiro lá e... Então a gente tem que... Agora, qualquer coisa... não vou. O irmão não falou comigo, vou ficar de mal. Vou sair da igreja. Qualquer coisa tira a gente da presença de Deus. Qualquer coisa tira o povo da presença de Deus. Qualquer dificuldade, qualquer situação. O que Jesus tem porque o pastor não falou contigo? O que tem Jesus porque a irmã foi ignorante contigo? O que Jesus tem porque a pregação não está de acordo com aquilo que você deseja? Qualquer coisa a gente abandona Jesus. Qualquer situação a gente para. Não vou correr mais não, Jesus. Jesus me perdoa, mas eu estou fora. Essa mulher, ela podia muito bem falar assim, parei, estou cansada, estou esgotada e vou ficar. Mas ela continua. E muitas vezes, rapaz, a gente vê pessoas na Bíblia, tá? Série de exemplos na Bíblia. A Bíblia tem uma série de pessoas que a gente pode colocar como exemplo de perseverança. Nós podíamos falar aqui de José, que teve um sonho, tá? E passou por uma série de situações difíceis. Nós podíamos falar de Elias, né? Que em determinado momento ele pensa que só tinha ele como profeta, né? Nós podíamos falar de uma série de pessoas, mas eu gosto muito de falar de um homem que é chamado como pai da fé. Eu gosto muito de Abraão, né? E lá em Romanos diz o seguinte, Romanos capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte: Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança, e por isso ele se tornou o pai de muitas nações.
como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Tá? E lá em Gênesis, tá? Lá em Gênesis está a promessa de Deus para ele. Eu acho interessante no que ele confia. Olha só, Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, diz o seguinte: certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: sai da sua terra, do meio da sua parentela e da sua casa e da casa dos seus pais, e vá para a terra que te mostrarei. Os seus descendentes, olha só, os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu te abençoarei, eu te abençoarei, e o seu nome será famoso, e você será uma grande bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, e como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Isso que é o grande detalhe. O versículo 2 ele começa: e os seus descendentes, tá? Só que Deus está falando isso para um homem idoso que era casado com uma mulher estéril. Que descendência sairia de um homem idoso casado com uma mulher estéril? Mas ele foi. E muitas vezes a gente fala: eu não posso pregar o evangelho, eu não conheço a Bíblia. Tá? Se você não conhece, eu te apresento. Bíblia, membro, Bíblia, tá? Já está conhecendo. Mas a gente fala: eu não sei pregar, eu não sei falar. Moisés falou a mesma coisa: Senhor, eu sou pesado de língua. O que Deus fez? Tá bom, então vai com o teu irmão. Então, amados, muitas vezes a gente a gente coloca dificuldades onde não existe dificuldade, a gente coloca medo onde não tem medo, a gente começa a colocar peso onde não tem. A palavra de Deus diz que a humanidade anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Olha só, a humanidade anseia pela tua manifestação, a humanidade anseia pela tua manifestação. E muitas vezes nós estamos parados, esperando alguma coisa acontecer, esperando entrar um anjo ali. Olha, eu vou te dar agora dom de língua. Olha, agora eu vou fazer. Não! Abre a boca, a palavra de Deus. Eu gosto muito quando Deus fala para Jeremias, quando ele fala: eu sou apenas uma criança. E Deus fala para ele: não fale que você é apenas uma criança, porque desde o ventre da tua mãe já tinha te separado. Abre a boca que eu vou encher. E muitas vezes a gente pega, fala: o que eu vou falar? Sei lá, né? Amados, nada disso que eu estou falando estava escrito. Tem algumas coisas aqui escritas e Deus vai enchendo. Eu vou falando, e vamos embora. Entendeu? Então a gente tem que entender que Deus, de uma coisa que é impossível, Ele faz possível. Talvez você não conheça o potencial que Deus pode desenvolver em você. É só você falar assim: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui. Usa-me a mim, que eu vou fazer a tua vontade. Tá? Então, uma coisa que a gente tem que fazer é fixar os olhos em Jesus. Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Que mesmo, né, que muitas vezes a gente pensa que Jesus não tinha mais esperança aí naquele momento, né? Aquela situação que Jesus no final da sua vida terrena aqui entre nós, ali em João capítulo 14, ele começa a falar das coisas que vão acontecer. E eu acho lindo quando ele começa ali no capítulo 5, ele começa a falar a respeito daquilo que vai acontecer com ele. Não era isso que eu ia falar, não, é outra coisa. Tá? Muitas vezes, aqui, deixa eu ler aqui que está escrito aqui. Muitas vezes nós colocamos, me achei. Muitas vezes nós colocamos a nossa esperança, ao invés de colocar em Jesus, a gente coloca em pessoas. Já viu aquela coisa de a gente falar assim: caramba, eu não consegui aquele emprego, a culpa foi de fulano, a culpa é de ciclano, eu não consegui porque ele me boicotou, eu fui mandado embora. Também a minha supervisora era uma fofoqueira, toda hora fazia fofoca de mim. Eu que não sei o que. Tudo a gente coloca a culpa em alguém. A gente para de colocar os olhos fixos no Senhor. A gente para de colocar os olhos fixos naquilo que Deus tem para nós, tá? Deus tem muito mais para nós. Lá em João capítulo 5, agora sim eu me achei. Um homem, ele esperou 35 anos, 38 anos, né?
38 anos. 38 anos. Ele esperava ali, fixado em homens. Quando Jesus chegou para ele, querem ser curados, ele fala assim: não tem ninguém que me leve para lá. Muitas vezes a gente está esperando isso, mas a gente está nessa situação. O Senhor fala assim: ó, você quer isso? E você fala assim: poxa, não tem ninguém que pague um curso, não tem ninguém que mande o meu currículo, não tem ninguém que faça isso, não tem ninguém que faça aquilo, não tem ninguém que me ore por mim para que eu seja curado, não tem ninguém que me ensine a pregar, não tem ninguém que me ensine a fazer isso, me ensine a fazer aquilo, tá? Aquele homem ficou dessa forma. Olha só o que diz o texto, João capítulo 5, versículos 5 e 6. Entre eles havia um homem que era doente e fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? E aquele homem começa a explicar para Jesus todas essas coisas. Só que ele para em determinado momento e Jesus fala assim: ó, pega teu leito e vai. Queridos, olha só, muitas vezes a tua cura está em simplesmente você escutar o que o Senhor está falando para você. Mas só que a gente está tão distraído com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, a gente está tão extasiado com tudo que acontece. Eu não tenho dinheiro, eu estou com fome, eu estou com sono, as crianças estão gritando, que a gente não deixa que o Senhor ministre nosso coração, tá? A gente deixa que as coisas desse mundo atrapalhem a gente. A palavra de Deus, olha só que coisa linda que diz lá em Tiago. A palavra de Deus diz que nós somos iguaizinhos a Elias. Olha só, que orou mesmo depois de 3 anos e choveu. Olha só que coisa linda, tá? Eu me amarro quando eu vejo Elias falar assim: chama aí, começa a chamar teu profeta, começa a orar para Baal. Pode ser que ele esteja dormindo, e depois ele vai lá, organiza tudo, acerta o altar e fala: Senhor, manda fogo, e o fogo desce. E a Bíblia diz que você e eu somos iguais a eles, que se a gente orar, o fogo desce do céu. Agora, aonde está a minha esperança? Aonde estão os meus olhos fixos? Eles estão nos homens ou estão em Deus? Mas se não acontecer, pastor, é porque Deus não quis, e daí? Mas se acontecer, a gente não pode ficar preocupado com o que as pessoas vão falar, mas sim fazer aquilo que Deus tem para nós. Amados, um grande exemplo de alegria é Jesus. Jesus, nos últimos momentos que ele passou aqui na terra, ele, com a sua vida como ser humano, tá? E ele sabia de tudo aquilo que ele ia passar. Ele sabia da cruz, ele sabia de toda humilhação, mas ele não permitiu que isso roubasse a alegria que ele tinha para alcançar as promessas. Muitas vezes, queridos, o que acontece é que as situações que a gente vai passando acaba roubando a alegria daquilo que você tem lá na frente. Muitas vezes, aquilo que a gente vai passando nesse mundo, a gente esquece do que Jesus falou para nós. Ele falou para nós: no mundo tereis aflições, e isso é uma verdade. Vamos ter aflições enquanto estivermos nesse mundo, enquanto vivermos nessa terra. Vamos passar por doenças, vamos passar por desemprego, vamos passar por falta de dinheiro, vamos passar por crises familiares, vamos passar por crises no casamento. Tudo isso a gente vai passar. Mas o que Jesus fala? Mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. A gente esquece disso, a gente só lembra no primeiro tempo. O segundo tempo vai ser melhor. Ainda tem mais, ele fala assim: olha só, a glória da segunda casa vai ser muito maior do que a da primeira. Olha só que coisa maravilhosa. Então, querido, olha só, deixa eu falar uma coisa para você. Se está ruim agora, está firme, porque depois vai melhorar, porque é promessa de Deus. Aleluia, aplauda ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Lá em João capítulo 14, agora sim, Jesus começa a falar: não fiquem aflitos, creia em Deus e creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se eu não for assim, se não for assim, e eu já lhe teria dito. Amados, a corrida de Jesus, naquele momento que ele fala isso, já estava na reta final. Ele já podia ver a reta de chegada e como ele ia cruzar. Talvez só faltasse aquele sprint final,
Quem acompanha a corrida sabe o que é isso, né? Aquele sprint final, aquele que tu acelera para ganhar. Mas muitas vezes o que acontece, amados? Eu gosto muito de ver atletismo. E às vezes eu estou vendo corridas, principalmente maratona. Eu gosto muito de ver maratona, São Silvestre e maratonas de longa distância. Porque às vezes a gente vê o cara na frente, né? Lá na corridinha dele, aí daqui a pouco o cara só faz isso, ó. Ele olha para trás, e quando ele olha para trás, sabe o que acontece? Vem um africano, aquele magrinho, passa que nem uma flecha por ele, e vai embora, e ele ficou para trás. Sabe por quê? Porque ele olhou para trás. Quando você olha para trás, dentro de uma corrida, você perde tempo precioso. É uma coisa interessante, e a Bíblia já fala que aquele que botou a mão no arado, não deve olhar para trás. E se você botou a mão no arado e está olhando para trás, você está perdendo tempo. Primeiro que você vai ter que fazer de novo, porque quando você olha para trás, você perde o rumo e acaba fazendo a vala de forma errada. Quando você olha para trás no Evangelho, você perde tempo daquilo que está na frente, que fica olhando as coisas que já passaram, e a palavra diz: eis que eu faço novo, nova todas as coisas, deixando para trás as coisas que já se falam, eu rumo para a frente e avante, para conquistar a vitória. Mas muitas vezes, queridos, a gente perde, porque a gente fica olhando para trás, a gente fica de bobeira, a gente fica, que é agora? Mas aconteceu isso, dane-se, aconteceu, deixa para lá, vamos caminhar. Eu queria mostrar aqui uma outra foto, mas infelizmente não vai dar, né? Mas glória a Deus. Mas talvez vocês conheçam. Quem não conhece, depois procura na internet. Um corredor brasileiro chamado Vanderlei Cordeiro. Ele estava também numa Olimpíada, né? E foi muito bacana. Ele vinha já controlando, ele ia ganhar. E de repente sai um maluco, não sei de onde, agarra ele no meio do caminho. Ele consegue se desvencilhar daquele homem e continua a corrida. Ele não ganha mais a maratona porque ele perdeu um valioso tempo ali. Mas ele não permitiu que aquilo atrapalhasse a corrida dele. O que eu quero falar para vocês nessa manhã? Eu sei muito bem que a nossa vida é uma vida difícil. Vida de qualquer pessoa. Por melhor que você viva financeiramente, ou de saúde, ou de qualquer coisa na vida, sempre nós temos os nossos tropeços que vão ocorrer. Mas não permita que esses tropeços atrapalhem a tua corrida. Continue correndo, continue avante, se desvencilhe das coisas que estão te atrapalhando e continue glorificando o nome do Senhor. Eu queria chamar aqui para cá o Ministério de Música, já estou terminando. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: porque o que claramente revelado, o que é claramente revelado, se torna luz, e é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levanta-se da morte, e Cristo o iluminará. Eu queria repetir o que eu falei outro dia em São Gonçalo. Jesus, no capítulo 4, se não me falha a memória, ele está indo para Jerusalém e ele decide passar por uma determinada cidade. E ali naquela cidade, era uma cidade samaritana. E quando chegou no meio do caminho, perto do poço de Jacó, ele para e pede para os seus discípulos buscarem comida para ele. Só que naquele momento chega uma mulher. Aquela mulher, ela chega e Jesus pede água a ela. E ela se admira pela postura de um judeu falar com ela. Mas aquela mulher, ela permitiu que a voz daquele homem entrasse nela e curasse tudo aquilo que ela tinha. Aquela mulher, ela não tinha problemas físicos, ela não tinha um defeito físico, ela não tinha um defeito, uma doença patológica, ela não tinha uma patologia que atrapalhava ela, mas no entanto ela era ferida de alma. E Jesus pergunta pelos maridos dela, ela fala assim, aí ele fala assim, você tem, mas não são teus. E a palavra que Jesus dá para ela cura aquela mulher, de uma mulher
que está indo buscar água no horário onde ninguém estava indo, por conta da vergonha talvez que ela sentisse pelas pessoas, ela se torna uma das maiores missionárias naquele momento. O texto diz que ela vai para uma cidade, e quando ela volta com uma galera. Talvez uma palavra que foi liberada, ou na tua infância, ou em algum momento da sua vida, ou um gesto, ou uma atitude que foi dada a você, tem te travado, tem te prendido, não tem permitido que você corra aquilo que Deus tem para você. Por conta desse jeito que eu sou, vocês viram, perceberam, tá? Talvez não tenham percebido, até por carinho de vocês, que quando eu começo a ler, eu gaguejo, e isso era muito pior, tá? Quando eu estava fazendo seminário, eu falei isso no CR outro dia, quando eu fazia seminário, isso em 95, o meu professor falou para mim, você nunca vai pregar na tua vida, porque você não consegue. Eu não conseguia ler na presença de ninguém, porque eu começava a trocar sílabas, letras, pontuação em momento errado, e ele falou assim, você não vai conseguir pregar, você não vai conseguir subir no altar e ministrar a palavra para alguém. Só que eu não aceitei isso, e toda vez que eu subo aqui, eu estou nervoso, eu gaguejo, eu atropelo a leitura, mas eu continuo, tá? E por quê? Porque eu não aceitei aquela palavra. Essa mulher, no qual eu estou me referindo, que está aqui no capítulo 4, ela se liberta daquilo que ela era acusada, e ela se transforma numa das maiores missionárias daquele tempo. Querido, nós estamos no mês de missões, encerrando hoje o mês de missões, e talvez você tenha até no seu íntimo o desejo de fazer alguma coisa, mas você pensa, por conta de uma série de coisas, de palavras que foram liberadas, tá? Que você talvez não fosse ser nada, que talvez você não conseguisse, que você iria ser igual ao seu pai, ou igual a sua mãe, ou igual um tio seu, que você talvez deteste o procedimento que ele faz. Você fala assim, eu não vou conseguir. Mas nesse dia, é que à noite também eu vou pregar, já dei uma desculpa boa, né? Nesse dia, eu queria te encorajar a se libertar daquilo que te prende. O Senhor tem uma grande corrida para você. O Senhor não te chamou, e você não está aqui nessa manhã simplesmente porque você não tinha que fazer em casa. Talvez você tivesse uma casa para arrumar, um livro para estudar, não sei. Talvez você tivesse alguma coisa para fazer, mas o Senhor te trouxe para cá porque Ele quer te libertar dos seus medos e das amarras que prendem a você de fazer aquilo que Ele tem para fazer, e de te levar muito além do que você pensa ou imagina. E eu queria nessa hora te pedir para te ficasse de pé, e enquanto o Ministério de Música vai estar ministrando, eu queria que você fosse desafiado a sair do teu lugar e falar, Senhor, nessa noite, nesse dia, eu quero deixar tudo aquilo que me prende aqui no teu altar. Para terminar, eu quero falar um último texto que eu gosto muito. Quando Jesus estava passando por uma determinada cidade, um determinado cego que estava parado, Bartimeu, ele começa a gritar. Eu gosto muito desse texto, que ele fala, ele pergunta, o que está acontecendo? Ele era cego e não sabia o que estava acontecendo, ele só escutava o zum, né? E ele começou a perguntar, o que está acontecendo? O que está vendo? Aí uma pessoa falou para ele, é Jesus que está passando ali. Quando ele ouviu a palavra, é Jesus que está passando ali, ele começa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas começam a falar para ele, fica quieto, não fala, não atrapalha o mestre. Aí que ele aumenta o volume da sua voz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez as pessoas estejam falando para você, teu tempo já passou, ou você é muito novo, você não vai conseguir, fica quieto, tem mais gente para fazer. Deixa eu te falar uma coisa, o cego não desistiu, aquela mulher não desistiu, e Jesus falou para ele, o que tu queres? Bem que era muito óbvio, ele era cego, não precisava nem perguntar, mas Jesus muitas vezes te pergunta, o que tu quer? Porque Ele quer que você verbalize para Ele, Senhor, eu quero voltar a ver. Então nessa manhã, eu quero te desafiar, porque aquela mulher, ela estava ali,
junto ao poço, quando um homem judeu perguntou a ela: dai-me de beber. Então nessa manhã, o Ministério de Música vai estar louvando, e se você se enquadrou e se encaixa, vem aqui na frente, eu quero orar por você, para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Amém? Amém. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conhecer e me oferecer uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois sem sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em mais água, eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio.
Aleluias. Oh Pai, te louvamos, Senhor, nesta manhã. Glorificamos, exaltamos o seu santo nome, Pai. Porque só através do seu dom, Senhor, só através do seu dom, nós podemos superar todas as coisas que vêm nos atrapalhando. Nessa manhã, Pai, que nós ministramos a tua palavra e convocamos a tua igreja, Senhor, a continuar a correr a corrida que tu tem proposta para cada um deles, ó Pai. Nós entendemos, ó Senhor, que muitas coisas nesse mundo podem nos atrapalhar, muitas coisas nesse mundo possam nos distrair e tirar daquilo que é o teu foco, Pai, para a vida de cada um de nós. No entanto, Senhor, é o teu Espírito Santo, Pai, que nos convence, é o teu Espírito Santo que nos ensina a orar, é o teu Espírito Santo que faz com que as nossas trajetórias, Pai, sejam acertadas. Então, Pai, aqui está o teu povo, Pai, que como Isaías, nesta hora, falou para ti: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, então, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que tudo aquilo, Senhor, que possa estar atrapalhando, que possa estar impedindo, que tudo aquilo, Pai, que possa estar freando, que possa estar sendo pedra de tropeço para os teus filhos, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, se for uma patologia, se for uma doença física, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, que a tua cura venha sobre a vida dos teus filhos, Pai. Pai, se for algum tipo de coisas espirituais, Pai, nesta hora nós repreendemos em nome de Jesus, porque nós não temos nada com o inferno, nós não temos nada com Satanás, nós temos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós somos guiados por Ti, Senhor, e o diabo não tem autoridade sobre a nossa vida, Paizinho querido. Pai, derrama o Teu Espírito Santo sobre o Teu povo, e que o Teu povo, Pai, possa caminhar de glória em glória e fé em fé. Pai, que eles possam verdadeiramente correr a corrida e independente da condição que eles estejam, eles possam chegar no final. Pai, que as coisas não possam atrapalhar, que as situações não possam atrapalhar, nem distrair o seu povo, mas que eles possam, Senhor, verdadeiramente focar em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, e que verdadeiramente nós possamos alcançar, Senhor, as promessas que Tu tens para cada um de nós. Que a Tua igreja, Senhor, possa ser vitoriosa nesta terra, e que a Tua igreja, Pai, possa ser também arrebatada e vitoriosa aí no céu. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta uma igreja ousada, levanta uma igreja verdadeiramente que não tema, Pai, de falar a verdade, de denunciar o pecado e de falar que só Tu, Senhor Jesus, é o único e o suficiente Salvador das nossas vidas. Abençoa o Teu povo, Pai. Derrama nesta hora uma unção de cura, seja ela física ou espiritual. Que toda palavra maldita, que toda palavra que rebaixou, que humilhou, que tirou a paz, que impede os seus filhos de caminhar, que ela seja repreendida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque aqui, Senhor, tem os seus filhos, aqueles que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador, e a Tua palavra diz que eles podem ser considerados filhos de Deus, do Filho do Deus Altíssimo. Abençoa os Teus filhos, Pai, e que eles possam glorificar e exaltar o Seu santo nome. Muito obrigado por esta manhã, assim que Te oramos, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glórias a Deus. Amados, nós não podemos terminar esse culto sem fazer uma pergunta. Tem alguém aqui na igreja que nesta manhã não conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, que porventura está fora dos caminhos do Senhor, que queira se reconciliar nessa manhã? Faça um sinal com uma das mãos, nós queremos orar por você. Tem alguém na igreja nessa manhã? Amém. Se não tem ninguém, glória a Deus, vamos estar indo para as nossas casas, tá? À noite, não estarei aqui, estarei em São Gonçalo, ministrando em São Gonçalo, mas estará aqui o pastor Edson. Venham, tragam visitantes e que seja uma bênção o culto à noite, em nome de Jesus. Se você quiser ir lá para São Gonçalo, fazer a companhia para a gente, também fique à vontade. Vocês querem falar alguma coisa? Não, vocês estão aí assim paradinhos. Peraí, então, querem falar alguma coisa? Amém? Então, que Deus abençoe vocês e vamos em paz em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero louvar e engrandecer o Seu santo nome por tudo aquilo que Tu fez e vai fazer. Confirma, Senhor, o coração dos Teus filhos, os milagres que eles têm para eles. Pai, se for cura, salvação, Pai, qualquer coisa, Pai, que eles estejam no coração deles. Eles vieram no Teu altar e depositaram, Senhor, aquilo que eles precisam de Ti. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré,
como está escrito na tua palavra, que tudo aquilo que nós pedíssemos, ó Deus, em nome de Jesus, tu iria realizar. Então realiza, Pai. Leva-nos, Senhor, para as nossas casas, dá-nos, Senhor, um restante de manhã na tua presença, um almoço feliz e alegre com os nossos familiares, e que nós possamos retornar para cá, para termos um culto abençoado. Abençoa também, Senhor, a vida dos teus filhos que estão lá em Friburgo, em paz, que eles possam vir em paz e que nada aconteça com eles. Mais uma vez eu também apresento aquelas pessoas que foram ontem para Irajá. Agradeço por todos aqueles que forneceram os doces e que eles possam também ser muito abençoados. E que à noite o Senhor derrame tremendamente, Senhor, através do teu Espírito nesse lugar e em todas as igrejas que confessam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Assim que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Levanta a tua mão direita, vamos falar graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vão em paz e que o Senhor te abençoe muitíssimo. Você que está na internet, fique em paz.